Olá! Então agora vamos começar oficialmente o nosso primeiro vídeo, além da introdução, a respeito do tema então de nutrição e estética, né? O primeiro tema que eu escolhi, que na verdade eu vou dividir em alguns subtemas até para o vídeo não ficar muito longo, é sobre a nutrição e o envelhecimento da pele. Existem várias teorias que abordam essa questão do envelhecimento da pele. É claro que a gente nunca vai poder dizer que uma única teoria ela é responsável por esse envelhecimento. Geralmente todas elas trabalham de alguma forma juntas, né? Então hoje eu vou pegar uma dessas teorias que tem a ver com alimentação, com nutrição, para a gente falar um pouquinho. E qual que é essa teoria? É a teoria dos AGEs, né? É uma sigla em inglês, bastante usada em português, que significa, na verdade, em português, produtos finais da glicação avançada. E o que são esses produtos finais da glicação avançada? Quando que isso acontece? Acontece justamente quando há a glicação, né, que é quando você tem a junção, a união ou o grude, digamos assim, de um açúcar, né, uma glicose, eventualmente podem ser outros tipos de açúcares, uma frutose também, por exemplo, no nosso caso, já que a gente está falando de envelhecimento cutâneo, com uma proteína. E a principal proteína, que nesse caso ela é glicada, ou seja, que esse açúcar se liga a ela, no nosso caso, é o colágeno, né? Uma proteína tão importante para a sustentação da pele, para dar firmeza, né? Que a gente vai, obviamente, perdendo aí ao longo dos anos com o envelhecimento. Então, com essa glicação, ocorre uma mudança, digamos assim, desse colágeno e ele vira um colágeno não tão digamos assim, não é mais um colágeno natural, ele enrijece, ele fica duro e ele na verdade vai perdendo as suas funções. Isso é uma coisa que a gente pode tentar evitar, ou pelo menos ir retardando aos poucos, né, com a alimentação, com a nutrição. E como é que a gente forma, ou como é que a gente, na verdade, ingere ou absorve esses AGEs, então, né? Na verdade, existem duas formas aí da gente ter esses AGEs no nosso organismo. Uma delas é através da alimentação, então a gente pode comer os AGEs nos alimentos. E como que eles se formam? Principalmente através de frituras, altas temperaturas, né? Aqueles alimentos que a gente adora, que tem a crostinha, né? Um churrasco com aquela carne, com a crostinha e assim por diante. Não que a gente vá deixar de comer, não é isso, mas eu só estou dizendo que esses AGEs são formados principalmente nessas condições e, por incrível que pareça, né, os estudos mostram que a gente consegue absorver sim esses AGEs, tá? Então cerca de 30% desses AGEs que se formam nos alimentos decorrentes desses processos, principalmente de frituras e ao cozimento em altas temperaturas, a gente absorve e no nosso organismo eles estão associados com o aumento de alguns marcadores inflamatórios, né? Então essa é uma das condições que a gente acaba tendo um aumento de AGEs no nosso organismo. Por outro lado, a gente também pode ter um aumento desses AGEs no organismo através do nosso próprio corpo, ou seja, existe uma formação endógena, né, dentro do nosso corpo. E em que situação isso acontece? Principalmente quando a gente tem uma situação de hiperglicemia, ou seja, uma glicemia acima do normal, né? Isso acontece muito com os diabéticos, mas não só. Muitas vezes a gente também tem refeições ou momentos na nossa vida que a gente acaba tendo uma glicemia um pouquinho mais alta, dependendo do que a gente come. A gente pode estar elevando essa glicemia de uma forma mais rápida, digamos assim, tendo muita glicose no organismo que não consegue ser absorvida e transformada tão rapidamente, e essa glicose endógena, então, que está dentro do nosso corpo decorrente aí da nossa, né, do que a gente comeu, acaba também se ligando ao colágeno. Então, nesse caso, né, já que a gente está falando de envelhecimento cutâneo, eu vou focar um pouco mais no colágeno, mas não são as únicas proteínas que são glicadas, né? Então, a gente não quer
A gente não gostaria que isso acontecesse de maneira muito intensa. Então existem também alguns alimentos que podem ajudar. Os AIDS, na verdade, eles são muito difíceis de serem removidos do nosso organismo, né? Mas existem alguns alimentos que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia, na cozinha, né? Nas nossas preparações, ou enfim, na finalização de pratos, onde a gente pode diminuir, porque são alimentos que têm aí uma atividade antiglicante, como por exemplo a canela, que a gente pode utilizar, o cravo, né? O orégano, o alho, o gengibre e as especiarias de forma geral. Então não é que a gente é aquilo, nunca mais, né, eu vou poder comer um churrasco. Não, a gente vai comer um churrasco de todo mundo que gosta, né, de carne, já vai, digamos assim, ou até mesmo quem não gosta, não importa, vai em algum momento, né, tá comendo algum alimento lá que tem a sua crosta. Então o que eu falo, a gente sempre pode, nessa mesma refeição ou no dia, eventualmente, ingerir esses tipos de alimentos ou acrescentar essas especiarias, né, e esses outros alimentos que eu acabei de falar, que eles já vão dar um contraponto para esses AIDS que a gente acaba consumindo ou eventualmente também formando no nosso organismo decorrente da nossa alimentação. Espero que tenha sido útil esse tema, e se vocês quiserem saber de outros, em breve a gente vai estar com o nosso segundo vídeo disponível para vocês. Um bom dia!